Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como utilizar as ações nos nossos componentes do Power Apps Canvas. Muito legal essa funcionalidade, vocês vão ver aqui na prática e vão aprender bem tranquilamente. A ideia é eu poder criar ações para objetos. Então pensa que além de usar os objetos que eu já conheço no Power Apps, eu posso criar as minhas próprias ações. É claro, dominando aí o Power FX, porque precisa de bastante Power FX para fazer essas ações, tudo bem? Mas lembrando, se você não conhece, nós temos aqui um curso do Zero Avançado em Power FX, então já fica aqui o convite, o link tá aqui na descrição. Conheça a nossa comunidade do Zero Avançado em Apps Canvas e Automate Cloud, beleza? Bom, vamos lá. O que eu vou ensinar aqui para vocês? Dentro de um componente, tá? Então a gente vai criar um componente aqui. Ah, Ronan, não sei o que é um componente, nunca vi. Aqui no canal a gente já criou alguns, tá? Então vou deixar no card aqui em cima o que é um componente, como criar um. Nessa aula a gente já sabe o que é um componente e a gente vai utilizar a criação de uma ação nesse componente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar uma ação desse objeto, esse objeto vai fazer alguma coisa. Vai ficar mais claro na prática aqui, beleza? Então vamos iniciar aqui, ó. Novo componente, tá? Criei aqui o meu componente, posso colocar um tamanho, uma largura, ou deixar isso variável, né? Isso aqui você vai criando aí o seu layout como você quiser, mas qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, ó. Por exemplo, eu vou colocar que nesse componente eu vou ter uma variável aqui para poder manipular as ações desse componente. Então, logo no onReset aqui, ou seja, quando eu iniciar esse componente, eu quero criar uma variável que eu vou marcar true ou false, tudo bem? Então, ó, ao resetar, ao iniciar esse componente, eu vou setar aqui uma variável ligado como falso, ou seja, né, está desligado, tudo bem? E aí, o que eu vou fazer com essa variável? Se essa variável tiver ligado ou desligado, eu vou fazer uma reação ali dentro desse componente, eu vou fazer um comportamento para o meu componente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um ícone aqui dentro, qualquer ícone, tá? Vou colocar um ícone aqui. No caso, eu vou até alterar para ficar mais legal isso aqui. Eu vou colocar um ícone para cima, um polegar para cima, por exemplo, ó. Polegar para cima, tudo bem? E aí, eu vou utilizar aquela variável que a gente tem de ligado para fazer o seguinte. Se estiver ligado, polegar para cima. Se estiver desligado, polegar para baixo, tá? É um exemplo aqui. Por quê, galera? A ideia aqui é eu fazer o seguinte, em algum momento eu vou chamar uma ação desse componente para alterar isso para mim. Então eu não preciso passar uma propriedade, eu não preciso alterar os seus valores, eu vou chamar uma ação, tá? Vai ficar claro isso aqui, vocês vão ver que é muito diferencial saber isso aqui, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Nesse ícone aqui, no próprio ícone desse ícone, eu vou colocar aqui uma condição, né? Se estiver ligado esse componente, dedão para cima. Se tiver desligado, né? Ícone, thumbs down, tudo bem? Então, se tiver ligado, dedão para cima. Se tiver desligado, dedão para baixo. Algo muito tranquilo. Até aqui tá bem de boa. E o que eu vou fazer? Agora que entra o diferencial, né? Que a gente não citou ainda aqui, né? A gente não aprendeu ainda em outras aulas, que é como eu criar uma ação. Eu vou vir aqui em propriedades personalizadas, e em vez de criar uma propriedade normal, né, que você está acostumado, de um texto, um número que eu vou utilizar aqui dentro, que a gente está acostumado a utilizar, dessa vez eu vou criar aqui uma propriedade de ação, tá? Nós temos evento, função, mas o mais utilizado, que você vai realmente utilizar quase que sempre, galera, é dados e ação, tá? Esses dois são os principais que você utiliza. A ação é o que a gente está aprendendo aqui hoje. A ação é o seguinte, eu posso chamar, ó, tá até escrito, tá? Esse tipo de propriedade pode ser chamado como uma função com parâmetros. Olha que legal, ainda aceita parâmetros. E aí, após chamar a ação, ele roda essa função dentro do componente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma propriedade ação. Qual que vai ser o nome que vai aparecer lá quando eu for usar no meu Power Apps? Eu vou colocar aqui, ó, ligar ou desligar. Vai ser o nome da minha ação, tá? Só para ficar bem claro aqui, tá? O nome não tá muito legal via código, né? Mas é para deixar bem claro aqui para vocês na aula, ó. Ligar ou desligar. E aí eu entro com uma descrição para ajudar quando eu for usar esse componente daqui um mês, né? Então eu sempre crio um componente pensando que eu vou reutilizar ele mais vezes, né? E aí eu coloco aqui, ó, liga ou desliga o dedão.
para cima ou para baixo. Pronto, tá? Ou podia colocar uma descrição melhor, né? Coloca para cima ou para baixo o dedão, para lá, para lá. Aí você coloca uma descrição bacana. E aí, eu posso, tá? Pedir parâmetros. Eu poderia pedir parâmetros, mas eu não vou utilizar nesse primeiro momento. Depois eu vou ensinar para vocês a passar esse parâmetro, tudo bem? Por enquanto é só uma ação simples. Qual que é a ação, Ronan? Ligar ou desligar. Criar. Quando eu crio ligar ou desligar, eu posso clicar tanto aqui, tá? Ou procurar aqui nas propriedades, já vai ter o ligar ou desligar. O ligar ou desligar é a ação que eu criei. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu chamar o ligar ou desligar na minha aplicação, ele vai rodar esse PowerFX aqui. Então aqui dentro eu posso vir aqui e fazer o quê? Alterar aquela variável que a gente criou, lembra? Set ligado igual a not ligado. Ou seja, eu estou falando que a minha variável ligado vai ser o oposto do que está no ligado, né? Então, se tiver falso, vai ficar verdadeiro. Se tiver verdadeiro, vai ficar falso. Ou seja, sempre que eu chamar a função ligar ou desligar ali, ele vai ficar trocando a variável para true ou false. Agora, quando eu for utilizar esse componente, eu tenho acesso a esta ação, a esta função desse componente. Então, basta eu vir na minha tela, tá? Antes de ir para a tela, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou alterar o nome do componente, dedão, tudo bem? Um componente chamado dedão aqui, beleza? E vou pintar aqui o fundo só para deixar claro que isso aqui tudo é o componente, beleza? Ó, pronto, esse aqui é o nosso componente. Agora, eu vou lá nas minhas telas, na minha aplicação, estou desenvolvendo e decido colocar esse dedão, né? Venho aqui em inserir, venho aqui nos meus personalizados, beleza? Onde vai estar os nossos componentes e vou colocar o dedão e aqui está o nosso componente. Até aí nada de novo, né, galera? Qual que é o ponto aqui? O ponto é que agora eu consigo colocar um botão e no botão chamar a ação desse componente, galera. Então eu consigo com o botão chamar a ação desse componente. Então, ó, esse componente aqui se chama dedão underline 1, ó. Meu dedão vai ser o nome desse componente aqui, ó. Ctrl C. E nesse botão aqui, o que eu posso fazer? Chamar esse componente, meu dedão, ponto, e chamo a função, a ação desse componente. Ligar ou desligar. Aqui está o meu dedão ligar ou desligar, ou seja, estou chamando a ação desse componente. Então, quando eu clicar aqui nesse botão, olha só que legal, ele altera. Por quê? Quando eu clico aqui, ele está chamando aquela função para o componente, né? Está fazendo aquela ação de alterar a variável ligado do componente para desligado ou vice-versa, né? E alterando aqui, né, a nossa condição do ícone. Então, é muito legal entender isso, porque eu posso ter ações no componente para, por exemplo, lembra que a gente criou, não sei se você assiste muito aqui o canal, né, as minhas aulas, mas nós criamos um menu que ele desliza, né, o menu slide. Aquele próprio menu na época não existia, né, esse tipo de ação, né, galera? Então, eu poderia ter um abrir menu, que quando eu chamo, ele abre o menu deslizando. Então, dá para criar muita coisa que antes a gente fazia com gambiarra, né? Já dava para fazer, mas não era tão tranquilo quanto está sendo agora. E o legal, né, que a ação é do próprio componente. Eu posso ter dois componentes, certo? Ó, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Aliás, vou até inserir do zero aqui, ó. Vou inserir outro componente, certo? Nesse outro componente vai ser dedo, tá? Dedo número 2. E aí, o que acontece? Quando eu clico nesse botão, ele está chamando a ação desse aqui. Certo? Ele não está alterando o outro componente. Então, eu posso ter vários componentes iguais, né? E cada um interage consigo mesmo. Quando eu chamo a ação, ele altera apenas o próprio objeto, né? Isso aqui, galera, é classes, é objetos e classes, né? Se você já trabalhou com programação. Então, cada objeto tem as suas próprias alocações na memória. Então, quando eu chamo a açãozinha, ele roda só para ele. Então, isso é muito útil. Então, se eu quiser um outro botão para esse aqui, basta eu chamar a função daquele objeto, né? Dedo número 2, ponto, ligar ou desligar. Quando eu clico nesse, ó, ele altera ali. Quando eu clico nesse, ele altera o outro, beleza? Para finalizar essa aula aqui, né, já pedindo o seu like aqui, me siga no Instagram, @ronavico, me ajude aí a levar o nosso canal mais longe, galera, eu preciso da sua ajuda, então ajude aí, se você não puder ser aluno da nossa comunidade no momento, investir lá para nos apoiar, pelo menos ajuda aqui compartilhando, virando membro, nos apoia a continuar com esses materiais aqui, beleza? Conto com sua força, preciso de vocês aí, show? Bom, o que eu quero ensinar aqui a mais antes de encerrar essa aula? É que a ação, ela poderia ter, tá, uma
um parâmetro ali dentro. Então, eu poderia passar um ícone, em vez de ficar colocando o dedão para cima ou para baixo, alterar esse componente aqui. Como assim, Ronan? Ó, eu vou vir aqui no meu... Deixa eu apagar esses dois que eu criei aqui. Eu vou vir aqui no componente e vou alterar. Ó. O ligar ou desligar eu vou deixar aqui, mas eu vou criar uma outra propriedade aqui. Propriedade, né, vai ser uma ação, tudo bem? Só que uma ação onde eu passo um parâmetro de ícone. Então, eu vou criar aqui, ó, uma ação que recebe um parâmetro. Então, aqui, ó, no parâmetro, eu vou colocar que recebe, e aqui eu poderia colocar, tá vendo? Tem várias coisas, moeda, cor, imagem, tralalá, tralalá. Eu poderia só vir aqui e passar um desses. O que que eu vou passar aqui? Eu vou passar, o ícone, ele é, na verdade, né, um número, né? Então, eu vou passar aqui um número, fechou? E aqui eu vou colocar, ó, ícone, esse é o nome do meu parâmetro, ó, icon. Aonde vai aparecer isso? Quando eu digitar a função da ação ali, né? Então, aqui vai ser, ó, alterar ícone do objeto. Esse é o nome da minha ação. Criar. Beleza? Vou criar um outro ícone aqui, galera. Um outro ícone aqui, certo? E no icon desse objeto, icon 1, eu vou passar o seguinte, aquele parâmetro, que ele vai estar até aqui, galera. Olha só que legal. Aqui no componente dedão, ó, quando eu seleciono, eu vou ter aqui, ó, alterar ícone do objeto, perceberam ali, ó? Alterar ícone do objeto, e embaixo eu tenho o parâmetro que eu criei. Eu chamei de ícone, mas eu podia chamar de banana, fruta, abacaxi, o que eu quisesse, tá? Vou até alterar para ficar claro, porque tem gente que tem dificuldade quando eu ensino esse tipo de coisa, ó. Eu chamei de ícone, tá? Mas podia ser meu... Por isso que eu dou uns nomes estranhos nas variáveis e função, para ficar claro, tá, galera? Meu ícone maneiro. Então eu dou um nome pro meu parâmetro, certo? Meu ícone maneiro, ok? Então quando eu venho aqui, ó, alterar ícone do objeto, recebe o meu ícone maneiro, tudo bem? E aqui eu posso colocar aqui, ó, icon.add como exemplo, tá? Algo que eu fiz de errado é que isso aqui é um texto, tá? Não é número, eu vou ter que alterar. Então, eu falei que o meu ícone ia ser número, mas, na verdade, o ícone ele é um texto, tá? Então, eu vou alterar o parâmetro aqui, ó, para, em vez de ser número, ser texto. Salvar, ok, pronto. Então, o que eu tô fazendo aqui, galera? Eu tô criando uma ação que eu vou passar um ícone, ele vai alterar o ícone do meu objeto. E como que eu faço essa alteração? Do mesmo jeito que a gente alterou a variável, né? Eu vou vir aqui no alterar ícone do objeto e vou setar o meu ícone como o valor passado ali. Qual foi o valor passado? O valor passado foi meu ícone maneiro, certo? Então, eu vou pegar esse valor que o usuário vai passar ali na chamadinha da função, vou jogar numa variável, e é esse meu ícone que eu vou colocar aqui, né? No meu objeto, tudo bem? Aqui ele tá falando que tá dando um erro, né? Porque eu não tenho nenhum valor ainda preenchido, tudo bem? Mas eu poderia colocar para testar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para testar aqui, ó. O icon add, tudo bem. Vamos testar isso no Power Apps, ok? Eu vou voltar lá no Power Apps. Vou colocar esse componente novamente aqui, um do zero. E aí, o que eu vou fazer? Nesse botão, eu vou chamar aqui, ó, o meu componente dedo teste, ok? Ó, dedo teste, ponto, alterar ícone do objeto, icon.document. Quando eu clicar aqui, ó, apareceu o documento ali. Icon. Sei lá, outro aqui para ficar claro, ó, arrow right. Quando eu clicar nesse botão, ele coloca aqui. O que está acontecendo aqui, galera? Novamente, eu estou chamando uma ação do componente que roda alterar ícone do objeto. Ele está pegando isso aqui, colocando naquela variável que eu chamei de meu ícone, e aí o meu ícone é o que está sendo exibido aqui. Parece um pouco complicado, confuso, mas é simples. Então, reassista a aula se ficou dúvida sobre esse aqui. Claro, deixa aqui embaixo também se não ficou claro essa segunda parte sobre as propriedades que eu posso passar, né? Então, além de chamar uma função, uma ação, assim, né, ó, chamando só ação, eu posso ter uma ação chamada alterar ícone do objeto, por exemplo, onde eu passo parâmetros, um ou mais, né? Podia ter aqui mais parâmetros. Esses parâmetros simplesmente podem ser utilizados dentro do meu componente, né? Igual a gente fez aqui, ó, no alterar ícone, onde eu joguei numa variável, mas eu podia fazer várias outras coisas aqui.
beleza? Então espero que tenha ficado claro aqui como que faz para utilizar ações nos seus componentes. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu até o final. E lembre-se aí de me seguir no Instagram, @ronavico, olhe os nossos cursos do Zero Avançado, o link tá na descrição, e vire membro do canal se possível, aí nos ajude a compartilhar e levar esse conteúdo mais longe. Beleza? Muito obrigado a você que está assistindo aí os vídeos, acompanhando aqui o canal, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.